pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Maristela Marchante, vamos ficar juntos nos próximos minutos aí para aprender um pouco mais sobre língua portuguesa. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? O nosso objeto de conhecimento hoje é adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, nós temos aí o detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossintáticos do período simples da língua portuguesa, dando ênfase à análise do adjunto adnominal e adjunto adverbial, efeitos de sentido decorrentes do uso de determinado adjunto. Muito bem, o assunto de hoje é adjunto adnominal, adjunto adverbial. Bora para a nossa aula? Muito bem, o nosso assunto de hoje, um deles é adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo acessório. Lembra que nós falamos já a respeito disso? O que é um acessório? Eu posso tirar o acessório que a essência não vai sofrer dano, né? A mesma coisa na nossa oração. Se eu tiro o acessório da oração, a essência da oração vai continuar e vai ter a comunicabilidade. Então, por isso chama-se termo acessório. Ele ajuda a compreender a mensagem de uma frase, mas ele é dispensável, tá bom? Ele determina, caracteriza, restringe e explica um substantivo. E por ser representado, ele pode ser representado pelas seguintes categorias gramaticais. Então temos aí o artigo, a, o, as, os, uma, uns, umas, então são os artigos. Os adjetivos, que são aquela classe de palavra que vai dar qualidade para o estado, para o sujeito. Então o adjetivo ele dá qualidade ao estado para o sujeito. Ou locuções adjetivas também. Por exemplo, amor materno é uma locução adjetiva. Amor materno, locução adjetiva. Então vamos ver então o numeral também vai ter a função de adjunto adnominal. Quais são os numerais? Temos vários, né? Multiplicativo, número... vários tipos, todos os tipos de numerais, tá? Classificatório, de ordem, e também os pronomes. Nós temos os pronomes definidos, indefinidos, pronomes possessivos, todos os pronomes. Pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, são os pronomes. Então, essas classes gramaticais funcionam como adjunto adnominal dentro de uma oração. Pode-se tirar e a oração, a essência da oração vai continuar tendo sentido. Então, o adjunto adnominal ele vem para caracterizar, modificar e dar uma ênfase para o substantivo, certo? No entanto, independentemente de sua categoria gramatical, um adjunto adnominal sempre desempenha uma função adjetiva. Ele é um adjetivo. Vamos continuar vendo. Adjunto adnominal tem impacto direto em substantivos, tanto concretos como os abstratos, certo? Então, ele vai ter esse impacto direto. Tem a função de caracterizar, determinar, explicar, modificar ou restringir o substantivo, sempre ligado ao substantivo, tá bom? Ocorre sob a forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva. Então, são essas categorias, essas classes gramaticais que vão estar acompanhando um substantivo para explicá-lo, restringi-lo, tá? Determiná-lo. Bora lá, então, continuando. Ocorre sob a forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva. Regra geral, não é acompanhado por preposição. Só vai aparecer preposição quando for locução. Lembra que nós já conversamos sobre o que é uma locução?
Uma locução adjetiva, ela vai ter a predicação, a preposição e o adjetivo. Por exemplo, amor de mãe. De é uma preposição e mãe é um substantivo. Então, eu tenho uma locução de adjetivo. É uma locução porque eu tenho duas palavras com apenas uma informação. Amor de mãe, que seria, então, o adjetivo amor materno. O amor materno é um adjetivo, materno. Já amor de mãe é um adjetivo, mas é uma locução adjetiva. Tem uma preposição e um substantivo. Para informar para dar apenas uma informação, certo? Continuando, é um termo acessório da oração. Logo, é dispensável, pode ser tirado sem nenhum prejuízo para a comunicação, certo? Tem a função de agente, ele executa a ação, é um agente. Vamos ver então, vamos observar aqui os exemplos. Observe os exemplos explicados aqui abaixo, vamos ver um a um, certo? Então, nós estamos falando de adjunto adnominal. Os exemplos explicativos abaixo e compreenda a classificação das palavras destacadas. João é um menino. Até aqui eu já tenho uma informação, só que eu vou acrescentar alegre, é um adjetivo, certo? Então, olha, João é um menino alegre. Alegre é o adjetivo, ele é um adjunto adnominal. Posso tirar ele? A oração vai ter sentido da mesma forma ou não? Vai. João é um menino. Agora, o que vai modificar, então, esse verbo, essa oração, esse substantivo, João ou menino, aqui, é o alegre, é um menino, mas não é um menino qualquer, é um menino alegre. Então, esse adjetivo modificou o substantivo João ou menino? Menino, mudou o sentido, mudou, ele determinou quem é o menino, é um menino alegre. A palavra alegre é um adjunto adnominal, pois está caracterizando e explicando o substantivo menino, certo? Posso tirar? Posso, só que vai ser um menino, João é um menino. Agora, quando eu digo o João é um menino alegre, aí eu tenho um adjunto adnominal, certo? Minha professora chegou. A palavra minha está restringindo o substantivo professora. Olha aí, não é qualquer professora que chegou, é a minha professora. Aqui eu tenho o quê? Um pronome, né? Um pronome possessivo, né, pessoal? Lembra? Nós já estudamos? Já foi estudado em aulas anteriores os pronomes. Pronome possessivo. Então, o pronome aqui, no caso, é um adjunto adnominal. É um acessório porque eu posso tirar. Pode ser a professora chegou. Qualquer professora chegou. Uma professora, Maria, Joana, Benedita, a Lúcia, chegou. Agora, a minha professora chegou, agora essa palavra determinou qual é a professora, né? Então, a palavra, o pronome minha, restringiu o substantivo professora. Não se trata de uma professora qualquer, mas sim de uma específica, a minha professora, né? Minha professora chegou. Essa especificação exercida pelo pronome possessivo minha é uma característica dos adjuntos adnominais, certo? A professora era muito carinhosa com os alunos. Olha aí, aqui eu tenho um artigo. Artigo A. O artigo A da frase acima determina o sentido da palavra professora. Assim, ele é classificado como adjunto adnominal. Observe que não se trata de uma professora qualquer, mas sim de uma professora específica. A professora era muito carinhosa com os alunos. Restringir, determinar, especificar sentidos
é uma das características dos adjuntos adnominais. Fui o primeiro a chegar. Primeiro é de qual classe gramatical, pessoal? Primeiro, segundo, 1, 2, 3, é dos numerais, né? Eu tenho aqui um numeral. Eu tenho um numeral, portanto, eu tenho um adjunto adnominal. Ele é um numeral adjetivo, que está desempenhando a função de adjunto adnominal. Observe que ele caracteriza o sujeito eu. Olha aí, fui. Eu fui o primeiro. Então, ele está caracterizando, está determinando quem é que foi o primeiro. Perto da minha casa há uma praia de rio. De rio está descrevendo o substantivo praia, ou seja, está atribuindo a ele uma característica. É qualquer praia, pessoal? Não, não é qualquer praia. É uma praia de rio. O adjunto que modifica o substantivo é o adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais apenas modificam verbo. Ó, aqui nós vamos falar já sobre os adjuntos adverbiais. Então, os adjuntos adverbiais apenas modificam verbo. Já os adjuntos adnominais, ele modifica e determina e especifica o substantivo, certo? Após a gente entender um pouco do que é o adjunto adnominal, que são aquelas 4 classes gramaticais que exercem a função de adjunto adnominal, nós vamos para os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial é um termo acessório também, porque apesar de não ser indispensável, ele não é indispensável para a construção da oração, ele transmite ideias importantes à comunicação. Então, os adjuntos adverbiais está ligado a circunstâncias. Vamos continuar vendo. A classificação dos adjuntos adverbiais depende das circunstâncias que eles indicam. Há adjuntos adverbiais de tempo, de modo, finalidade, intensidade, causa, companhia, lugar, circunstância, assunto, concessão, conformidade, instrumento, negação, afirmação, dúvida, matéria, meio, argumento. Os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com a circunstância, então não é difícil de você perceber. Aquela construção frasal, você vai analisar e vai descobrir qual é a circunstância que está acontecendo ali. Os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com as circunstâncias que expressam. Olha aí, assunto, sobre, de, e, a, respeito, de, e mais, afirmação, sim, com certeza, realmente, de negação, não, nunca, jamais, de causa, porque, devido a, por, de lugar, de concessão, todavia, contudo, se bem que, apesar de, mesmo que, de lugar, aqui, atrás, embaixo, perto, longe, também, tá? De tempo, hoje, em breve, à noite, agora, são adjuntos adverbiais de tempo. Tem intensidade, muito, bastante, pouco. Tem também de companhia, junto, com, na companhia de, então vai aí afora, né? De dúvida, talvez, quem sabe, quiçá. Temos mais, temos de instrumento, olha aí, novidade, né? De instrumento, com a pá, a lápis, de faca, que mais? De meio, a pé, pelo correio, de carro, a cavalo, de bicicleta, são adjuntos adverbiais de meio, tá? Presta bastante atenção. Tem mais, tem de modo, bem, intensamente, depressa. Temos mais, de matéria, do que é feito, é de ferro, é de porcelana, é de barro, é de alumínio, é adjunto adverbial de material, de matéria, né? E de finalidade, tal como, a fim de, para, por.
Então, nós temos aí infinitos, né? Muitos. São bastante realmente, mas se você se concentrar e analisar a frase, a oração, você vai perceber qual é a circunstância e vai ver quais são as palavras que traz essa circunstância e você vai saber o adjunto adverbial de quê? De qual tipo? Vamos ver, analisar mais algumas? Então, temos aí adjuntos adverbiais, né? Os adjuntos adverbiais. Vamos ver de assunto. Olha aí, adjunto adverbial de assunto. Quando nós conversamos sobre alguma coisa, né? Sobre inovação, é um adjunto adverbial de assunto. Falamos a respeito da sua viagem. Estou falando de assunto. Qual é o assunto? A sua viagem. O livro fala de costumes regionais. Sobre o que o livro fala? De costumes regionais. Então, eu tenho aqui adjunto adverbial de assunto, pessoal. Continuando, exemplos de orações com adjunto adverbial de modo. De modo já é mais conhecido, né? Felizmente, a criança chegou. Fomos depressa. Ela canta bem. Então, você vê que é o modo. Como? Que modo? Qual é o modo que ela canta? Ela canta bem. De como foi que nós fomos? De que forma nós fomos? Fomos depressa. Adjunto adverbial de modo. Modo como nós fomos. Certo? Adverbial, adjunto adverbial de instrumento. Olha aí. Preencheu o documento a lápis. Comeu o arroz de colher. Cortou o pacote com a faca. Adjunto adverbial de instrumento. Adjunto adverbial de meio. Como nós fomos? De carro. Vamos como? A pé. A encomenda será enviada como? De que forma? Pelo correio. Então, você percebe que dentro da oração, você já começa a perceber, já começa a identificar qual é o adjunto adverbial, porque vai te mostrar, viajamos de carro, adjunto adverbial de meio, é o meio pelo qual acontece a ação. Exemplos de orações de adjunto adverbial de argumento, olha aí, chega de brigas, chega de fofocas, basta de gritos, são adjuntos adverbiais de argumento. Temos também adjunto adverbial de companhia. De companhia é mais fácil também de perceber, de assimilar, né? Companhia. Companhia de quem? Quem era a companhia de quem? Eu fui viajar, meu filho foi meu companheiro, ele foi em minha companhia. Vá junto com eles. Jogou com quem? Com os vizinhos. Jantou na companhia dos parentes. Então, são adjuntos adverbiais de companhia. Finalidade. Também não é difícil de assimilar. Eu me esforcei para a prova. Estudei a fim de ser alguém na vida. Olha aqui, ó. A fim de ser alguém na vida. Não é uma finalidade? Me esforcei para a prova. Não é uma finalidade? Faço tudo por você. Também eu faço tudo por você. É uma finalidade. Então, a gente vai identificando, né, o objetivo da comunicação. Intensidade. Gostamos muito da apresentação. A palestra foi bastante motivadora. Eles são tão complicados. Intensidade, você coloca mais emoção em tudo, né? Toda aquela a ação vai ser carregada mais de intensidade. Muito, bastante, tão. Causa. Me molhei por causa de quê? Por causa da chuva. Com o atraso, perdi o ônibus. Olha aí, a causa. A festa acabou com o incidente. Então,
nós observamos que há uma causa para acontecer as ações. Então a gente vê, olha, me molhei por causa da chuva. Então tem uma causa pelo qual vai acontecer a ação, certo? Adjunto adverbial de lugar. Ficamos onde? Ficamos em casa. É aqui perto, aqui perto. Vou ali e volto. Percebem? É um adjunto adverbial de lugar, tá, pessoal? De concessão. Saímos apesar da neve. Então, poderia não acontecer uma ação, mas ela vai acontecer. Ela acontece mesmo com todos os imprevistos. Saímos apesar da neve. Fiz, todavia não comi. Fiz um jantar, mas não comi. Olha a concessão. Mesmo que ele convide, não vou. Percebam a concessão? Ele vai me convidar, mas eu não vou. Concessão, certo? Mesmo que convide, não vou. Mesmo que, tá aqui as palavras que são chave para você saber. Conformidade. Fizemos conforme a receita. Ligue o aparelho segundo as instruções. Agimos de acordo com as regras. Então, conformidade. Adjunto adverbial de conformidade. Conforme, segundo, de acordo. De negação também é mais simples para assimilar, né? Não estamos na mesma classe, eu nunca agiria assim, jamais voltarei a fazer isso. Então, de negação a gente já tem mais conhecimento, né? Afirmação também, já de anos anteriores, né? Sim, eu vou contigo. Certamente faremos o curso. Realmente, ele está dizendo a verdade. Então, são adjuntos adverbiais de afirmação. E de dúvida? Também. Talvez eu consiga ir. Provavelmente chegarei atrasada. Quem sabe eles façam as pazes. Então você percebe que há dúvida pairando aí nas entrelinhas dentro de cada uma da oração, né? Da dúvida mesmo. De matéria. O caderno é feito de papel reciclado, olha aí. De papel reciclado é o adjunto adverbial de matéria. O etanol pode ser produzido a partir de milho e cana-de-açúcar ou beterraba. Então, é o adjunto adverbial de matéria. Do que é feito o etanol? Milho, cana-de-açúcar, beterraba. Então, essas três palavras, esses três produtos dos quais eu posso fazer o etanol, é adjunto adverbial de matéria. Aquela receita é feita com maisena. Matéria. Locuções. Lembra, nós falamos locuções? Locuções são duas ou mais palavras, geralmente introduzidas por uma preposição, que correspondem a um advérbio. Tanto os adjuntos adnominais quanto os adjuntos adverbiais vão aparecer locuções. Locuções adverbiais de tempo, de dia, de manhã, de noite, à tarde, às vezes, por vezes, em breve, de quando em quando, de vez em quando, de tempos a tempos. São locuções, percebam que tem preposição e tem outra palavra. Então, as duas palavras vão trazer apenas uma informação. Vai ter apenas um advérbio, mesmo que tenha duas palavras, e geralmente introduzido por uma preposição. Locuções adverbiais de lugar, por aqui, por ali, por aqui, por dentro, por fora, por perto, à direita, à esquerda, à distância, ao lado, em cima, de cima, para dentro, para fora, de longe, de perto, embaixo, para onde. Então nós percebemos que
não vamos encontrar palavras soltas. Elas têm um objetivo. Tem uma preposição e uma outra palavra, e elas vão trazer apenas uma informação. Vai trazer o valor de um adjunto adverbial, certo? Mesmo que sejam duas palavras ou mais, vai ter apenas uma informação. Vai ter o valor de uma locução adverbial. De tempo, de lugar, seja do que for, apenas uma informação. Não podemos esquecer. Adjunto adverbial está relacionado à circunstância. Vocês viram quantos novos nós já tínhamos acostumado a fazer? A gente já tem de séries anteriores as locuções e os advérbios de lugar, de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida, eram mais comuns para nós, né? Mas aí vão acrescentando mais, nós vamos percebendo que tem mais, certo? Então, nós sabemos que dentro da circunstância, olhando a oração, analisando a oração, você percebe quando é algo de companhia, quando é de matéria. Então você percebe que é ali uma locução ou um adjunto adverbial. Então, e lembrando também que nós vimos os adjuntos adnominais. Então, tanto adjunto adnominal quanto adjunto adverbial é um termo acessório dentro da oração. O adjunto adverbial o adjunto adnominal eu posso tirar e a oração vai continuar tendo a sua essência, o seu significado essencial. Mas o adjunto adverbial, eu posso tirar também, mas quando ele está ali, ele vai acrescentar. Por exemplo, eu fui para São Paulo à noite. Eu fui para São Paulo, eu dei a informação. Agora, se eu digo que eu fui à noite, eu já acrescentei. É um adjunto adverbial de tempo que vai acrescentar informação daquilo que eu dei. Já o adjunto adnominal, ele é diferente. Ele vai caracterizar, né? A professora chegou. Quem é a professora que chegou? A professora é uma determinada professora que chegou. Então, ele determina. Ele pode especificar, ele pode determinar, ele pode modificar o adjunto adnominal. Relembrando, artigos, adjetivos, pronomes e numerais. São as classes gramaticais que dentro da oração vai exercer a função de adjunto adnominal, ok? E o adjunto adverbial, circunstância. De tempo, de modo, de negação, de dúvida, de afirmação, de conformidade, de companhia, de matéria, de uma infinidade, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.